O que eu ia perguntar, que eu quero perguntar para o Sérgio é exatamente isso. Você participa do Arlequins de Teatro, que nós conhecemos como um grande grupo de pesquisas teatrais já há muitos anos, 40 e poucos anos. 8 anos, quase 50 Eu não era anos. nascido nessa época. Você tinha 8 anos, você tinha 8 anos. Não vem querer enganar o público, não. Mas assim, e o teatro, o Arlequins, a companhia Arlequins de Teatro, não sei se é porque eu fui um mau aluno de Stanislavski, né? Porque... Como que alguém pode ser mau aluno em Stanislavski? Pois é, eu consegui. É impossível isso. Eu consegui, porque o Greenhalgh, que era um grande amigo da gente, entregou para mim uma vez um texto chamado Sinfonia do Coisa Ruim. E entregou, Raimundinho, eu estava pensando em que você gravasse... O sotaque era mais puxado. Era mais, né? Como faz então? Raimundinho. Não tinha baiano, era baiano, baiano. Aqueles baianos assim de Salvador que tinha aquele sotaque puxado e aberto. E, olha, eu quero que você preste atenção nesse texto. E aí ele queria que eu montasse isso. Faça uma montagem assim, mas uma montagem... Adaptasse o texto para o teatro. Didaticamente. E eu tinha acabado de chegar do Rio Grande do Norte. Eu estava na fase masturbatória ainda. Né? Eu fazia homenagens à Xuxa naquele episódio do filme, né, da Xuxa. Amor Estranho Amor. Walter Hugo Cury. Aí, e ele veio com essa... Era um grande intelectual, o Greenhalgh. Aí ele pediu para mim para fazer uma adaptação e aí eu falei, caramba, eu não entendi nada daquele texto. Era muito profundo para mim, né? Mas achei bonito, né? Aí eu enrolei até que um dia ele me enquadrou. Falou, você já pensou qual é a sua... Qual vai ser? Ele acreditava mesmo que eu fosse montar aquilo. Já preparou figurinha? Não, ele já achava... Ele queria saber a abordagem. Aí ele falou assim, qual é a abordagem que você vai dar? Assim, aí eu... Cri. Aquela... que ele tá falando, né? Aí ele falou assim, eu falei, como assim? Ele falou assim, não, você quer dar um tratamento assim... shakespeariano, cubista. Aí eu falei, não, esse outro pode ser que sim, mas Cuba não, porque eu não gosto de. Não gosto de... Cara, o cara rasgou na minha cara o texto. Me dá isso aqui. Você não vai montar porra nenhuma, porque você não entendeu nada. Que é bom. Mas sabe o cubismo, né? O cubismo. Mas aí eu queria só devolver para ele, para dizer assim, o Arlequins de Teatro me parecia algo inatingível. Vocês eram muito eruditos, muito fodão. Os caras eram muito... Era Globo da época. Era Globo da época. Teatro Oficina. Era o cara, os caras que eu admirava. E eles eram os Beatles, né? E os Rolling Stones juntos. E eu ficava assim... Se tivesse toalha. 150 toalhas de rosto, 30 de banho. Maracujá. Mas eu digo isso, brincadeiras à parte, para dizer que vocês eram de um núcleo de pesquisas muito sérios. E era quase impossível acessá-los, né? E a não ser assistindo. É uma crítica que eu demorei 50 anos para falar isso, tá? E aí, hoje... Vem falar logo na cara, que é para subir a audiência. Dá espaço para cortes aí, hein? Mas aí vocês, de repente, 50 anos depois, me aparecem com uma proposta que, para mim, é muito revolucionária, porque ela diz assim, todos podem pertencer a isso, a esse orgasmo coletivo. Eu sei que eu dei uma volta, mas é para dizer isso. Mas é isso, é a descoberta. Eu acho que tinha alguma coisa Vocês preconceituosa na sua maneira de ver o Arlequins. O Arlequins sempre foi aberto. Aliás, e por que vocês não me recebiam? Já não foi muito aberto. Não foi. Aê, porrada! Olha, fala no microfone para valorizar. Não foi. O Arlequins era como eu falei agora, o Arlequins sempre foi meio teatro oficina. Vocês não percebiam porque era uma nova roupagem, uma nova linguagem.
teatral, que eu falei agora há pouco, porque o teatro era uma coisa muito mais mambembe, uma coisa mais encontrei aberta. voz, eco na minha Entretanto, denúncia. o Arlequins ele trouxe uma proposta de estudo teatral. E não só, o Macunaíma também trouxe isso, o próprio Espaço Brincante do Greguinho, da onde eu era muito mais ligado. Mas esses espaços de estudos eram um pouco inacessíveis, a não ser a nós que nos propunhamos ao estudo científico do teatro, entendeu? Então, vocês podem achar que vocês eram acessíveis, mas para nós, A artistas de linguagem teatro, era muito avançada, eu que acho. não estávamos inseridos nesse contexto, não era. Por eu não era entender, eu não mesmo. me sentia. Talvez a culpa não fosse Mas de vocês. eu acho- mas por eu não entender, eu não me A sentia gente adorava e admirava bastante. Eu falava, né? O Arlequins, ele sempre... Tem uma coisa assim, nós nunca, em toda a história, 42, nós nunca fizemos teste. Sabe? Você quer entrar no Arlequins? Vem. A gente costuma dizer assim, foi uma atriz que entrou assim também, que agora já saiu, porque foi para Ilha Solteira. mas quem era louco de Tânia. entrar? Vocês eram deuses aí demais. assim, o negócio não é entrar, o negócio é ficar. Porque as pessoas normalmente pensavam o teatro de uma outra maneira. A gente queria aquela linha. Essa linha de... É uma arte que a gente pode na qual a gente pode se aprofundar e que serve para objetivos sociais e que a gente quer achar esse caminho. Já pensamos até, numa época, a gente pensava que poderia sobreviver de teatro. Né? Vã ilusão, né? Mas... E aí você fala assim, mas eu quero entrar no teatro, eu quero fazer sucesso, e quero ter dinheiro. Globo. Mas todo mundo que veio para o teatro vem. Todo mundo que veio para o teatro vem com esse pensamento de aparecer na Globo. Muito logo por esse caminho, sabe? Vamos aprender teatro. Foi aí que a gente montou Shakespeare, montou Ibsen, montou Nelson Rodrigues, o detestável Nelson Rodrigues, que sempre foi muito reacionário, como ele mesmo dizia, né? Mas que é uma marcenaria muito boa de teatro. A gente aprende a escrever com ele, mas é claro, as ideias dele são para... Né? E o Arlequins sempre procurou isso, mas olha, nós nunca fizemos um teste, né? E agora mesmo também não abriram muito, né? Só vir. Aliás, quando nós agora estamos montando, nós já montamos, né? E estamos remontando por causa da epidemia, O Capital, que é sobre o texto sensacional, do Karl Marx. Inspirado no Karl. Quando eu e Ana Maria, quando nós escrevemos, o livro foi escrito pelo rapaz lá, o Marx, mas quando nós escrevemos o roteiro e começamos a procurar, nós começamos a ensaiar em Guarulhos. Sabe onde a gente ensaiava? Ali no Greguinho, em cima. Ali o espaço da Barbosa? Da Ruth. Né? O espaço dela, ela gentilmente nos ofereceu, mostrando essa coisa de solidariedade que existe, que é importante ser cultivada para a cultura, e começamos e falamos, olha, dificilmente alguém vai vir para cá. A gente pode ir para São Paulo ensaiar, mas o pessoal normalmente não vem, o pessoal de São Paulo não vem ensaiar em Guarulhos. Aí começamos a fazer toda uma divulgação em Guarulhos para chegar quem viesse, pois nós não fechamos o elenco em Guarulhos. Tá? Entrou um, entrou outro. As pessoas demoram a entender o que está se querendo e não dão tempo. Não dão tempo para dizer assim, não tem o babado paciência. é assim. Né? Então vamos primeiro entender o que é isso. Isso aconteceu agora? Agora. 17. Mas não, mas isso aconteceria porque o Teatro de Guarulhos ele sofreu uma dissipação ideológica aqui dentro que foi natural. Nos anos 80, quando eu fui, por exemplo, o presidente da Federação Guarulhense de Teatro, a Feguatama, nós tínhamos 48 grupos de teatro montados em Guarulhos, fizemos festivais, por exemplo, o festival, a mostra municipal, nós tivemos que suar para colocar 16 grupos para fazer, lembra disso? Foi lá no Nelson Rodrigues, colocar 16 grupos nessa mostra, para eleger para o festival estadual que aconteceu aqui também. Né, que elegeram 2 espetáculos, que foi... Um era o meu, Bailei na Curva, e o outro eu não lembro qual que foi. Mas não é da POSP, não. Não é da POSP, eu tinha ganhado com Bailei na Curva. Eu tinha ganhado o APOSP com Bailei na Curva, e a gente fez a mostra.
E o primeiro APOS foi o Verso Reverso, né, não, que ganhou, não nesse. de Guarulhos. Foi o primeiro APOS foi vocês. Primeiro festival, a mostra de teatro da foi com a Terra de Veracruz, não foi? Com a ilha. Brincava com... Eu ganhei com o Todos Dia de Índio e depois ganhei com Bailei na Curva, o APOS. E aí a gente... Depois nós deixamos para vocês ganhar, porque... Aquele sufoco danado porque era muita gente boa. Entretanto, a Feguatama, quando ela se dissolve, muito por questões políticas, e eu acho que a criação da Secretaria de Cultura aqui em Guarulhos, que é uma luta minha para que acontecesse... Fala próximo do microfone, Fé. E foi muito ruim, né? Porque desestabilizou o movimento natural e teatro é foda, né, cara? Espontâneo. E espontâneo, Ozinho. Porque havia um movimento, você lembra muito bem disso, havia um movimento cultural espontâneo. A gente tinha o Letra Viva, onde funcionavam as coisas muito espontaneamente. Eu gostava mais do Letra Morta. O Letra Morta foi criado pelo Glenn House, o Brasil. Greenhalgh. O Brasil, o Oswaldo Rosas, o Ari Rocha, que era um bando... Cachaceira. Um bando de louco. Você lembra disso? Os caras chegaram no recital... Letra Morta? Os caras chegaram no... Letra Morta, não. Chegaram no recital do Letra Viva, escuta essa, Zé. Eles chegaram no recital do Letra Viva e só o Castelo, coitado, chamava todo mundo pro palco, né? Aí chamou o pessoal do Letra Morta, os caras me chegam com um monte de paralelepípedo na mão do Castelo. O Castelo falou, mas pra que isso? O que é isso aqui, gente? Ele falou, poesia concreta. Granítica. Não, porque os caras do Letra Viva eram assim, parecia que eram o Oscar de literatura. Né? Então se sentiu, era tipo assim um... O pessoal do Letra Morta dizia que a gente era reacionário. Eles boicotaram o nosso livro, a nossa antologia de 84. Você fez uma referência muito engraçada aí. O Oscar da literatura. Que é o Oscar cinema, né? Pois mas pra você ver Pra você ver a Pra você ver a confusão que os caras sofriam, a demência que os caras. Eu era desse grupo, eu não era do Letra Morta, porque eu era muito anarquista para pertencer a qualquer segmento organizado. Então, mas assim, os caras achavam que era tipo assim um Arlequins de teatro. Achavam que eram os caras. Assim, você veio com uma provocação que é muito legal com relação ao Arlequins, e é muito interessante a gente falar sobre... Eles não sabiam que eles passavam essa imagem. É legal a gente ter feito essa provocação, inclusive pra... Eu quero sangue aqui. Eu vou ficar... A audiência tá muito baixa. Com medo de sair na rua. Não, assim, pra você levar esse debate pra lá. Né? Não, que legal, porque a gente os caras se redimiram. Porque a gente mas assim, eu acho que eu acho que a arte tem que se reinventar. Deixa eu colocar quem é o nosso elenco. O Antônio Filho se reinventou. Só se você falar perto do microfone. Deixa eu colocar quem é o nosso elenco agora, que nós estamos remontando, já tínhamos estreado o Capital, né? Mas aí devido a uns problemas pessoais, algumas pessoas tiveram que se afastar um pouco. Então agora nós estamos com Ítalo Guilherme, morador de Guarulhos. Tirza Araújo, morador de Guarulhos. Estamos com a M. Boli, que é Guarulhos, mas agora está morando no Belém. Né? E o Davi, no som, o Davi de Guarulhos. Ou seja, nós uma das melhores contratações que vocês fizeram, mas que infelizmente não rendeu, não continuou, Raimundo Azevedo. Aquilo era muito bom, mas só que ele tinha um problema nas pernas. Quando ele fazia muito exercício, a perna dele ficava... Idade. Não é idade. Mas aí faz o paralelo, aí a gente brincadeiras, o Arlequins é nossa referência, é uma história fantástica. Mas cara, como que vocês chegaram a esse formato do teatro na comunidade, que foi um sucesso na região metropolitana aqui de Guarulhos, de São Paulo? Dessa nossa experiência de teatro, que o teatro serve para falar coisas e as pessoas têm coisas para falar. Então, quando nós fomos com o projeto, a gente chegou nos polos, que a gente chamava, nos polos na periferia, principalmente, mas tinha até um aqui no centro, e a gente queria saber primeiro o que vocês têm. É o que aqui? Qual? Tinha um pessoal que dançava, o pessoal lá do Vinícius de Moraes, aquele pessoal lá da Vilani, o negócio deles era dança, street, então vamos. Marcos Freire.
Era um outro. Dorival Caymmi, que é lá no Marcos Freire. Né? Cada um desses lugares tinha uma perspectiva da vida, tinha uma problemática, outro queria discutir isso, outro queria discutir droga. Vamos discutir droga. Enchi o saco um pouco às vezes, porque isso ficou muito, né, manjado. Mas, assim, principalmente foi a ideia de tentar unir. Então, nós começamos com o circuito de teatro amador em Guarulhos. Fomos até a sessão 6, uma vez por ano. E que o mais importante era juntar todos esses grupos. Né? A gente fazia... Para uma troca belíssima de experiência. Às vezes aqui no Adamastor. Porque a gente... Como eu sou o mais idoso aqui, me permitam, né? Com certeza. Eu vivi esse tempo do qual você falou, e vivi até um pouco anteriormente, e o que a gente percebia era desunião. As pessoas não se uniam. Então, isso que eu falei ainda agora, não acontece agora não, agora está diferente. As pessoas não se uniam para fazer as coisas. Falam, eu sou eu, você é você, aí ficava cada um do seu lado, querendo revolucionar, querendo fazer alguma coisa que não dava em nada. Sempre, sabe, acabava na próxima esquina. Então, o que você está tentando dizer é que vocês fizeram uma rediscussão, uma reinvenção da proposta do Arlequins. Vocês... porque me parece que esse discurso democratiza uma coisa que nós não víamos democrática. Porque nós fazíamos isso nos anos 80. Mas era por inveja da nossa parte. Muito também, claro. Porque eles eram bons pra caramba. Porque nos anos 80, nós sempre tivemos essa postura aqui em Guarulhos, com o Centro de Estudos e Pesquisas das Artes Cênicas, que é o CEPAC, com o Jovino, eu, Marlene Guedes, o Cena Viva, com a Isabel Borazanian, o Ângelo, Valdeli Villanova, também tiveram. A minha proposta nos anos 80, com o grupo teatral Diz que Acabou e as oficinas que a gente fazia na periferia de resgate de cidadania, da onde saiu o meu livro... o Teatro Vivo de Zezinho França, o teatro como elemento de transformação social. E essa coisa provocativa mesmo de dizer que o teatro pode mudar vidas, que o teatro pode construir inclusão social e cidadania, justamente no momento em que o teatro leva as pessoas a saber, a encontrar-se como cidadão, como pessoa, e conhecer-se a si mesmo. Então a gente ia buscar os grandes clássicos da filosofia e da literatura para trazer para dentro do teatro. Então, a gente fazia muitas adaptações muito mais de literatura do que do próprio teatro para poder chamar esse debate de cidadania, né? Então, pelo que me parece, o Arlequins ele traz um debate que nós já conhecemos muito bem, né? Que, por exemplo, nos anos 80, a gente fazia isso muito com a Ruth Escobar, quando ela fez o Projeto Caminhão com a Lélia Abramo, que a gente transformou um caminhão num teatro, e a gente saiu mambembando pelo interior aí, passamos quase um ano mambembando com um grupo, que era um grupo de repertório, tínhamos 6 espetáculos, e chegávamos nas cidades, fazíamos aquelas grandes oficinas, etc. E porque César o que eu tô Vieira, né? Isso, né? O União Tuove, né? Estão aí até hoje. Teatro União e Olho Vivo. Porque a visão que nós tínhamos, eu estou fazendo isso para provocar mesmo você, e de uma maneira positiva, porque a visão que nós tínhamos, tanto do Arlequins, era a mesma que a gente tinha do Antunes Filho, né? Do pessoal do Ornitorrinco, né? Do pessoal do Cacá Rossé, o Ricardinho Blá. E o próprio Zé Celso, né? Zé Celso, a oficina que você coisa falou. do Zé Celso. Mas eu acho que era um problema nosso. Era um problema nosso, mas talvez seja isso. Mas eu quero só, para encerrar, porque eu tenho muito que explorar você ainda, eu quero saber a questão do método que você usou, porque no Teatro na Comunidade, como fazer com que esse Deus que era a Escola Arlequins chegasse, que métodos você usasse? Que métodos você usasse? Brecht Boal. É a coisa de fazer o teatro para falar e não para iludir. Você vai falar para alguma coisa, você tem que transmitir. Aliás, a influência do Boal para a gente vem de uma maneira muito inicial, porque a gente estava fazendo o teatrinho amador ainda, né, no comecinho dessa história toda. Teatrinho amador que você me ofende. Não, eu acho que eu faço teatro amador até hoje. Mas não é teatrinho amador, teatro amador é a base do teatro. Foi entre aspas, hein? Foi entre aspas. Vocês viram as aspas? Brincadeira. Edição, põe aspas aí. Com aspas, hein, gente?
a gente fazia o teatro amador e tivemos contato com Celso Frateschi e Denise Del Vecchio. Santo André na área. Esse pessoal que vinha do Arena. Eles eram o Arena 2. Eles eram o Arena 2. Vieram dar um curso, aquilo mudou a nossa cabeça de maneira radical. Assim, teatro é isso, né? Não é só para mostrar a bunda, como a gente dizia, mostra a bundinha bonitinha. Isso é coisa de Zé Celso, né? Mostra e penetra. E penetra. Uau! Mas assim, Que de uma boa.